Todo dia, você entra num pequeno quarto, senta numa cadeira de porcelana e resolve um problema que acompanha a humanidade desde o primeiro humano. Depois aperta um botão. A água gira. E o problema desaparece. Não é enterrado por você. Não fica cheirando perto da casa. Não precisa ser carregado num balde. Ele simplesmente some por um buraco. É uma das cenas mais absurdas da vida moderna. A gente faz isso meio sonolento, olhando o celular, como se portais para outra dimensão viessem de fábrica em qualquer apartamento. Mas o vaso não destrói nada. Ele apenas entrega o problema para uma cidade escondida embaixo da cidade. Então o que humanos faziam antes dessa máquina branca? E quando uma necessidade feita ao ar livre virou uma atividade privada, trancada e conectada a quilômetros de canos? Para um Kavema, a resposta começava com uma tecnologia muito confiável: distância. Você se afastava do lugar onde dormia, comia e tentava não ser comido. Procurava um ponto discreto. Fazia o que precisava fazer. E deixava o chão cuidar do resto. Isso não significa que todo o povo antigo fazia a mesma coisa. Não existia um manual pré-histórico de etiqueta, infelizmente preservado numa caverna. Práticas mudavam com o clima, solo, tamanho do grupo e tempo passado no mesmo lugar. Para grupos pequenos e móveis, distância e dispersão podiam funcionar. O problema começou quando humanos fizeram uma coisa perigosa: ficaram juntos. Primeiro em aldeias. Depois em cidades. 1000 pessoas produzem muito mais história por dia do que uma moita consegue absorver. Quando casas, comida, água e resíduos ocupam o mesmo espaço, o que era assunto individual vira um problema coletivo. Foi aí que o banheiro começou a deixar de ser um lugar e virar um sistema. Na antiga Mesopotâmia, algumas casas já tinham assentos sobre poços construídos com anéis de cerâmica. A ideia era simples: você ficava em cima, o material seguia para baixo. Não era uma descarga moderna. Era uma forma organizada de impedir que o chão da casa virasse parte do problema. Na civilização do Indo, cidades como Mohenjo-Daro possuíam drenagem impressionante para a época. Água e resíduos podiam sair das casas por canais e drenos planejados. Isso aconteceu há mais de 4.000 anos. Ou seja, o ser humano inventou ruas retas, tijolos padronizados e um jeito de mandar coisas indesejadas para longe muito antes de inventar o Wi-Fi. Mas não existiu uma marcha perfeita rumo ao banheiro moderno. Sistemas apareciam, mudavam e desapareciam. Algumas casas tinham soluções sofisticadas. Outras dependiam de fossas, recipientes ou do lado de fora. A história do vaso não é a história de um gênio que teve uma ideia. É a história de cidades tentando responder à mesma pergunta: para onde tudo vai depois? Os romanos construíram latrinas privadas e públicas. Em algumas cidades, fileiras de assentos de pedra ficavam lado a lado. Sem divisórias. Você podia entrar, sentar e talvez continuar uma conversa que qualquer pessoa moderna preferiria adiar. Para nós, isso parece uma reunião de trabalho com pauta muito errada. Para eles, privacidade podia significar outra coisa. Canais levavam água por baixo de algumas latrinas e carregavam parte do resíduo. Parecia engenharia do futuro. Só que cano não é feitiço. Estudos arqueológicos encontraram parasitas mesmo em lugares com latrinas, banhos e esgotos romanos. Mover sujeira ajuda, mas um sistema mal usado também pode espalhá-la. E nem todo romano tinha acesso à mesma estrutura. A famosa engenharia existia ao lado de fossas, pinicos e soluções improvisadas. O grande salto ainda não era um assento confortável. Era descobrir como separar, de forma consistente, resíduos da água e das pessoas. Depois de Roma, a humanidade não esqueceu como fazer suas necessidades. Também não passou 1000 anos jogando tudo pela janela, como alguns vídeos gostam de fingir. Existiam latrinas, fossas, pinicos e estruturas chamadas garderobes em castelos e casas. O detalhe desconfortável era que o problema continuava perto. Uma fossa precisava ser esvaziada. Um penico precisava ser levado para algum lugar. Uma latrina podia despejar em um fosso ou depósito. Alguém sempre precisava lidar com a parte que a pessoa sentada preferia esquecer. Esse trabalho chegou a sustentar profissionais especializados em remover resíduos durante a noite. A tecnologia ainda não fazia o problema desaparecer. Ela apenas escolhia quem teria de encontrá-lo depois. E, conforme cidades cresciam, fossas e cursos d'água começaram a receber mais do que conseguiam suportar. O banheiro privado podia parecer limpo enquanto a rua, o rio ou o vizinho recebiam a conta. Em 1596, John Harington descreveu um vaso com descarga para a Rainha Elizabeth. A invenção funcionava. O mundo, porém,
ainda não estava pronto para instalar um rio particular em cada casa. Era caro, gastava água e continuava dependente de um destino para o resíduo. Quase 200 anos depois, Alexander Cumming patenteou uma peça decisiva, uma curva no cano que mantinha um pouco de água parada. Essa água formava uma barreira contra os gases e odores que tentavam voltar. É a elegante razão pela qual seu banheiro moderno não precisa cheirar como o lugar para onde o cano aponta. E não, Thomas Crapper não inventou o vaso sanitário. Ele fabricou, vendeu e melhorou componentes. O nome ajudou a lenda, mas a história já estava em andamento havia séculos. Mesmo com um bom vaso, ainda faltava a parte gigantesca da invenção. O que existia do outro lado da parede? No século XIX, cidades industriais cresceram rápido demais. Mais gente, mais casas, mais fossas e mais água contaminada dividiam o mesmo espaço. Em Londres, o Tâmisa recebeu tanto esgoto que, no verão de 1858, o cheiro ficou famoso como o Grande Fedor. O mau cheiro incomodou até o parlamento. De repente, melhorar o sistema deixou de ser uma ideia distante e virou emergência política. Uma enorme rede de esgotos, associada ao engenheiro Joseph Bazalgette, começou a conduzir resíduos para longe das áreas centrais. É aqui que o vaso moderno finalmente encontra seu verdadeiro corpo. A porcelana é só a boca. Os canos são o esôfago. O esgoto é o intestino subterrâneo da cidade. E estações de tratamento fazem o trabalho que seu banheiro permite que você esqueça. A descarga parece uma invenção individual, mas depende de uma cooperação absurda. Água chegando limpa. Tubulação sem vazamento. Rede pública funcionando. Energia, manutenção e tratamento. Sem tudo isso, apertar o botão não elimina o problema. Só o empurra para outra pessoa. O vaso também mudou nossa ideia de privacidade. Uma necessidade que já foi feita ao ar livre, em grupo ou em assentos lado a lado agora acontece atrás de uma porta trancada. O ambiente ficou silencioso, perfumado e coberto de azulejos. A modernidade não mudou o corpo. Mudou o cenário, a distância e quem vê o resultado. É por isso que entregar um vaso moderno para um caveman seria tão estranho. Ele reconheceria imediatamente para que serve o buraco. Mas não entenderia por que a cadeira tem tampa, água, 2 botões e um pequeno tapete que ninguém sabe exatamente como lavar. E ficaria ainda mais confuso ao descobrir que o objeto mais íntimo da casa está ligado a milhares de outros por uma cidade de túneis. Antes do vaso sanitário, humanos usaram distância, solo, fossas, latrinas, recipientes e canais. Cada solução funcionava até o grupo crescer, a água se aproximar ou o depósito encher. O vaso com descarga não venceu porque o corpo mudou. Venceu porque cidades construíram um sistema capaz de receber o que ninguém queria manter por perto. Então, amanhã, quando você apertar o botão e tudo desaparecer, lembre. Você não está usando apenas uma cadeira de porcelana. Está acionando uma das maiores obras coletivas da vida moderna. O caveman resolvia o problema procurando distância. Nós resolvemos construindo quilômetros dela embaixo do chão. E talvez esse seja o verdadeiro luxo do vaso sanitário. Não sentar confortável, mas poder esquecer para onde tudo foi.